Muito obrigado, Carlos. Muito boa tarde a todos. Queria, primeiro que tudo, agradecer ao Jorge Moreira da Silva o convite para estar aqui presente esta tarde a falar sobre este tema. Se olharmos para todas as ameaças que nós enfrentamos hoje no nosso planeta, as alterações climáticas são, digamos, o cerne dessas ameaças. Mas é preciso compreender que as alterações climáticas são o resultado do modelo de desenvolvimento económico que ultrapassou todo o século XX. Nós vivemos num planeta extraordinário, é o mais belo do sistema solar, é um planeta que nasceu há 4.500 milhões de anos atrás, mas a raça humana só existe no nosso planeta desde há 200 mil anos. E, portanto, neste período, durante grande parte dessa história, a raça humana foi nómada, mas há cerca de 12, 13 mil anos atrás deu-se uma transformação decisiva. Pela primeira vez criaram-se aldeias, que depois deram origem a cidades. E isso transformou o nosso destino. A partir dessa altura, as cidades marcam a morte da distância, criam plataformas de intercâmbio tecnológico e de inovação entre as pessoas. Isso transformou completamente a vida da nossa civilização. Mas, no entanto, durante muitos anos, a capacidade de riqueza que o planeta criava era mais ou menos estável, até ao século XX. No século XX há todo um conjunto de grandes tecnologias que foram desenvolvidas no século XX, algumas inventadas nos séculos anteriores, o motor de combustão interna, o avião, o carro, a eletricidade, o computador, o laser, o telefone, e essas tecnologias tiveram um impacto brutal na produtividade total dos fatores de produção e transformaram radicalmente a paisagem do século e da economia. Se nós olharmos para 1950, o PIB mundial eram de 5 bilhões de dólares. Quando chegou ao fim do século e entramos no século XXI, eram de 65 bilhões de dólares. Cresceu 13 vezes num espaço de pouco mais de 50 anos. Nunca aconteceu antes na história. Mas qual é a consequência brutal deste fenómeno? É o consumo de recursos. Nós somos uma civilização, e isto deve estar no centro das nossas reflexões hoje, somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história e provavelmente chegamos na altura de começar a transformar lixo em recursos. Só para vos dar uma ideia, em termos, isto é um estudo do US Geological Society, do Departamento dos Estados Unidos, nos últimos 60 anos, em termos percentuais, nós estamos hoje a consumir 618 vezes mais petróleo, 1000 vezes mais gás, em termos percentuais, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. É completamente impossível continuar com este ciclo de consumo dos recursos. Portanto, a questão que eu queria levantar, e é a primeira, nós não vamos conseguir fazer face às alterações climáticas se não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento económico, se não questionarmos esse modelo e desenvolvermos formas de abordagem que serão, com certeza, marcantes no futuro. A tecnologia vai ajudar muito, mas nós, atenção, vivemos num planeta que está a forçar, basicamente, a linha de existência das sociedades. Nós temos uma privação social em largas áreas do planeta que é absolutamente espantosa. Nós temos 1.500 milhões de pessoas ainda que não têm acesso à eletricidade, 1.100 milhões de pessoas em 41 países do mundo que já têm um acesso reduzido à água, e temos 2.000 milhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia. E, portanto, este é um dos problemas. Se olharmos para um donut, e eu acho que é isso uma das grandes questões do debate contemporâneo, nós temos que mudar completamente o nosso modelo económico e centrá-lo naquilo que se chama a economia do donut. Se olharmos para o donut tem o círculo interior vazio, que é a linha de privação total, onde estão ainda milhões e milhões de pessoas do nosso planeta. E nós não conseguimos construir sociedades democráticas sem fazer face a ela. Mas no exterior do donut, no círculo exterior, temos a linha da degradação planetária. Esta vocação que temos quase predadora relativamente aos recursos, este desperdício contínuo dos recursos que é absolutamente essencial evitar em termos do futuro. E basta dar o exemplo da União Europeia. Se olharmos para a União Europeia, nós por ano, na União Europeia, os 500 milhões de habitantes produzem 3.000 milhões de toneladas de lixo. São 6 toneladas que cada um de nós produz por ano. A reciclagem deste lixo significa que podemos diminuir a dependência da União Europeia em termos de minerais estratégicos
em cerca de 25%. É um mercado de cerca de 600 mil milhões de dólares. Portanto, é outra grande resposta, a resposta da economia circular e a reciclagem dos recursos. Mas há um outro elemento importante que aparece ciclicamente nas discussões, que é a contestação à própria evidência das ameaças climáticas. Eu penso que a comunidade científica hoje tem uma visão completamente clara sobre isso. Há mais de 95% de cientistas no mundo que estudam este fenómeno e se alguém tiver dúvidas que olhe para o Polo Norte. O Polo Norte é o sítio da Terra em que a temperatura está a aumentar mais significativamente. Aumentou 3 graus centígrados e meio nos últimos 100 anos. Só nos últimos 30 anos o Polo Norte perdeu 2 mil milhões de quilómetros quadrados de gelo. E atenção, o gelo é crucial para o equilíbrio climático da Terra, porque o gelo reflete parte da energia solar que chega ao nosso planeta. O albedo planetário, o coeficiente de reflexão da luz solar, que foi estável durante muitos anos, começou a deteriorar-se e a deteriorar-se significativamente. E se olharmos para estudos, como ainda o estudo recente da Science, foi publicado no dia 5 de janeiro deste ano, nós vemos, por exemplo, que o aquecimento, ainda que pouco da água do mar, está a provocar fenómenos de branqueamento de corais, que afetam, por exemplo, toda a grande barreira de corais da Austrália. O aquecimento da água do mar altera completamente a vida destes ecossistemas. As algas que vivem em simbiose com os corais começam a segregar substâncias tóxicas e, portanto, fundamentalmente os corais depois expulsam essas algas e nós temos deterioração de vários ecossistemas a nível do planeta. Qual é o problema que nós temos aqui? É um problema muito identificado pelo cientista sueco Arrhenius. Em 1896, ele foi o primeiro cientista no mundo que relacionou a temperatura da Terra com a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E fez uma previsão absolutamente notável, como há previsões notáveis na história da ciência. Ele disse que no dia em que a concentração atual, que era prévia ainda à Revolução Industrial, de 280 partes por milhão, no dia em que esta concentração duplicar, a temperatura do planeta pode aumentar entre 2 a 3 graus centígrados. E se olharmos para os mais modernos modelos climáticos, e o clima é um dos sistemas mais difíceis de modelar, mas todos eles têm diferenças nas previsões a curto prazo, mas a médio e longo prazo são absolutamente convergentes. E se a temperatura aumentar entre 2 e 3 graus, nós temos queda de pluviosidade em vastas regiões do planeta, diminuições das colheitas, fenómenos de desertificação, e Portugal não será alheio a isso, colapso de várias florestas, inclusive das florestas amazónicas. E, portanto, esta questão é uma questão que tem que ser confrontada e temos que divisar maneiras de a ultrapassar. Quais são as razões fundamentais das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera? 57% dessas emissões provêm do sistema de geração elétrica e térmica e do sistema de transportes mundial. Portanto, a energia tem aqui um papel relevante. 23% vem de outras indústrias e 20%, atenção, vem do mau uso dos solos em vastas zonas do mundo. Se formos à Indonésia, começa em junho a queima dos terrenos para se plantar óleo de palma, produzir biocombustíveis para exportar para a Holanda. Eu já estava em Kuala Lumpur, num destes anos atrás, exatamente em junho, quando era completamente impossível, de dia, sequer visualizar o que se passava na cidade. São fenómenos que acontecem e que, portanto, é um dos elementos que tem que ser tratado. O outro elemento são as outras indústrias poluentes, mas a nós fundamentalmente interessa o que fazer com o sistema energético internacional. E em relação ao sistema energético internacional é muito claro, nós temos uma matriz energética que ainda hoje é dominada pelo petróleo, pelo gás e pelo carvão. Os três em conjunto representam ainda 85% do consumo de energia primária do nosso planeta. Atenção que o share do petróleo tem vindo a declinar, mas é óbvio que o petróleo e o gás ainda vão dominar nas próximas décadas, embora com um ênfase menor relativamente ao petróleo. E aqui começa o ciclo das respostas que estão em cima da mesa. Se analisarmos as conclusões da Conferência de Paris, que é um passo muito importante, porque pela primeira vez quase todos os países do mundo, hoje quase todos menos um, apoiaram, portanto, o acordo. O acordo não é vinculativo, mas criou uma consciência universal que é preciso fazer face a este problema. Se fizermos as contas, eu já fiz as contas, elas estão em convergência com a da Agência Internacional de Energia, e é relativamente fácil a solução, o difícil é executá-la.
Até 2040 o que o planeta precisa é de consumir 40% menos de carvão, 15% menos de petróleo, mais 15% de gás e mais 40% das energias renováveis. Portanto, uma das soluções é as energias renováveis, que estão em crescimento e que são absolutamente cruciais. Ainda o ano passado a capacidade instalada no mundo voltou a crescer mais 15%. Nós temos a energia eólica e a energia solar, que hoje são absolutamente competitivas. Nos últimos 6 anos, a energia solar viu os seus custos de produção diminuir em cerca de 75%. Portanto, elas estão aí e é deixar o mercado falar. A meu ver, desde há muitos anos, não é de agora, o sol vai ser uma das grandes fontes de energia deste século. Por uma razão muito simples. Em cada dia que passa nós recebemos do sol 8.000 vezes mais energia que toda aquela que o nosso planeta consome. E a raça humana, podemos às vezes estar desagradados com as estruturas políticas, mas a raça humana tem uma coisa extraordinária ao nível das tecnologias e da inovação. É a sua criatividade, é a sua capacidade de resposta. E isso também está patente na própria evolução das indústrias do petróleo e gás. O que é que aconteceu com a revolução do shale nos Estados Unidos? E atenção que a revolução do shale gás nos Estados Unidos é baseada numa ideia muito simples. Durante 150 anos da indústria petrolífera, nós trabalhamos com um paradigma. Os hidrocarbonetos geram-se numa rocha-mãe, que é o shale, uma rocha argilosa, e depois são decompostos por ação da pressão e da temperatura e formam os hidrocarbonetos que migram para uma rocha reservatório. São altos estruturais, anticlinais, em que a indústria se concentrava para pesquisar. E reparem esta ideia simples, eu digo isto muitas vezes, uma ideia simples pode mudar o mundo. A ideia simples de empresas fora do sistema das grandes empresas americanas, empresas de menor dimensão, tiveram uma ideia que é furar diretamente a rocha-mãe, que é a argila, o shale. E a descoberta é impressionante, 40% dos hidrocarbonetos gerados até hoje no mundo conservaram-se na rocha-mãe. E é por isso que os Estados Unidos, que ao contrário da Europa, são mais pragmáticos, regularam o exercício destes projetos, porque eles realmente podem suscitar questões ambientais, nomeadamente a contaminação de aquíferos, se as fraturas são mal feitas, mas os engenheiros sabem que nós podemos extrair testemunhos da rocha, fazer o modelo riológico, ver as pressões de injeção que podem compatibilizar a existência de fraturas e confiná-las dentro da rocha, e que foi o que os americanos fizeram. Qual é o resultado disto ao nível do combate climático? É absolutamente extraordinário. Pouca gente fala disso, mas os números estão aí para quem os quiser ver. Os Estados Unidos começaram a substituir as suas centrais a carvão por centrais a gás. As centrais a gás emitem 60% menos de dióxido de carbono. O gás está a penetrar no sistema de transportes, nos táxis das grandes cidades, nos navios, nos caminhões de longa duração. O que é que aconteceu em 2015? Este país, que é um dos principais poluidores do planeta, diminuiu as suas emissões de CO2 em 2,5%. E porquê? Porque passou a consumir menos 13% de carvão, passou a consumir bastante mais gás e bastante mais energias renováveis. Qual é a outra grande notícia? A China está completamente a aderir a este plano. Em 2015 a China consumiu mais 5% de gás, consumiu menos carvão, estabilizou as suas emissões. E qual é o resultado global para o planeta? Em 2015 e 2016 as emissões estabilizaram, em 2017 vamos ver os números, provavelmente subiram um pouco, mas nós tínhamos estudos de todos os peritos que diziam que até 2040 era impossível parar as emissões de CO2 no nosso planeta. E, portanto, só pelo facto destes dois grandes países terem adotado esta via, dá um sinal e abre uma janela para o futuro. E em termos das alterações climáticas, nós não vamos conseguir resolver esse problema país a país. Nós precisamos de uma camada nova no sistema internacional, uma camada em que se discuta os problemas do mundo. O nacionalismo metodológico a este nível não funciona. E porquê que digo isto? Porque se nós olharmos para os 5 países do mundo que mais consomem carvão, e nem é preciso ir aos 5 países, basta ir à China, à Índia, ao Japão e aos Estados Unidos. Estes países, no seu conjunto, consomem 75% do carvão que o mundo consome. Só a China consome 50,6%. Portanto, nós podemos fazer muitos exercícios, mas se os grandes poluidores não atuarem em consonância, vai ser muito difícil. A grande notícia é que todos eles
exceto a Índia, estão a reduzir o consumo de carvão. E, portanto, eu penso que isso é uma via fundamental para fazer face às alterações climáticas e, a meu ver, nós vamos ter esta combinação virtuosa na matriz energética mundial entre o gás e as energias renováveis, cuja combinação é absolutamente decisiva, menos carvão e menos petróleo. A esse nível também estão-se a passar, quando analisamos a tecnologia, revoluções absolutamente impressionantes. Eu trabalho há mais de 30 anos nas indústrias da energia e cada dia é fascinante. E o que nós estamos a viver hoje nas indústrias da energia é a corporização desta onda de tecnologias digitais que discutimos esta manhã, que estão a entrar e a desenvolver não só desafios às indústrias instaladas, mas a mudar os próprios modelos de negócio, a mudar o próprio paradigma, como produzir energia, como distribuir e consumir energia. Só para vos dar um exemplo, a nível das utilities de geração elétrica e térmica nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são um microcosmos daquilo que depois se vai passar no mundo, as utilities convencionais, as nossas utilities, têm uma fragilidade. Investem milhões, para não dizer bilhões de dólares, para ter uma capacidade elétrica de reserva e responder aos picos da procura. Reparem o que é que acontece nos Estados Unidos. Uma série de startups, muitas delas saídas das universidades, com jovens extremamente engenhosos, apostam no microprocessamento, tratamento da informação, consumo inteligente, algoritmos. É um mercado que já tem 12 mil milhões de dólares de valor nesta altura. E o que é que se passa com o consumo inteligente? Muda o padrão de consumo dos clientes e o pico nunca acontece ou acontece raramente e, portanto, é uma espécie de calcanhar daqueles das utilities tradicionais que são desafiadas nesse sentido. Se analisarmos o que se está a passar nesta área, é muito similar à revolução que tivemos na indústria dos computadores. Há alguns anos atrás, lembram-se, tínhamos os mainframes e os terminais, hoje temos o armazenamento na nuvem e a internet. E a internet da energia está a caminho. Ela vai mudar a relação entre os consumidores e os produtores. Com a introdução das energias renováveis nas redes, nós vamos ter consumidores que vão ser também produtores. Muito provavelmente tecnologias como o blockchain vão fazer uma disrupção total na maneira como hoje se vende e compra energia, porque o blockchain, no fundo, é um livro-razão eletrónico que assegura a contabilidade e é baseado na confiança, mas que elimina os intermediários e, portanto, há várias empresas já a testar estas metodologias. Quando analisamos a indústria de transportes mundial, o que se está a passar também é absolutamente fascinante. Durante mais de 100 anos, esta indústria teve todas as suas inovações a virem de dentro da indústria dos players tradicionais. De repente, o que é que se está a passar? Os motores elétricos vêm do grupo Bolloré, francês, ou da Tesla, as baterias da LG ou da Panasonic, os sistemas de processamento de informação da Google e da Microsoft. Os carros que no passado eram uma peça de hardware vão ser cada vez mais uma peça de hardware, de software, sistemas de processamento de informação, com os sensores e vão se transformar cada vez mais nos carros autónomos. O que é que se passa aqui é similar à revolução que nós tivemos nas telecomunicações há alguns anos atrás. A certa altura nós tínhamos a Nokia, que dominava 40% do mercado mundial. Hoje temos a HTC e a Apple, que naquela altura eram completamente marginais. Portanto, atenção, nós subestimamos muitas vezes a velocidade a que as tecnologias chegam às nossas organizações, mas com esta onda de tecnologias digitais, a velocidade será absolutamente imperiosa. Eu sou das pessoas que acredita que a nossa civilização está em face de uma singularidade tecnológica. Isto é uma mudança disruptiva brutal. Se nós analisarmos os estudos, o impacto desta nova onda será 10 vezes mais rápido que a Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. E as inovações vêm dos vários mundos, com as fertilizações cruzadas que há entre eles. Do mundo físico, com os carros autónomos, com a internet das coisas, com vários desenvolvimentos como a impressão 3D, com a ciência dos materiais. Quando olhamos para o mundo digital, temos a inteligência artificial, o deep learning, temos todo um conjunto de tecnologias, o próprio blockchain, que vão ter um impacto brutal. Mas o elemento fulcral aqui é a relação que todas essas tecnologias têm com o que se passa no mundo da biologia.
Eu sou das pessoas que acreditam que o nosso século é o século em que a biologia vai convergir com a computação. Vai abrir possibilidades imensas para a raça humana e vai colocar desafios que serão absolutamente extraordinários. Como diz o historiador israelita Yuval Noah Harari, esta revolução pode, pela primeira vez na história, fazer a cisão entre a inteligência e a consciência. A nossa raça é a única que tem inteligência e consciência sedimentada num corpo só. Com o desenvolvimento de máquinas superinteligentes, sem consciência, estes problemas vão se colocar. E é evidente que os vamos resolver, mas basta olhar para os carros autónomos. São superinteligentes, são treinados e vai acontecer. Todos os anos há um concurso mundial que é o Internet Image Challenge, em que as redes neuronais que funcionam exatamente como o nosso cérebro são treinadas para reconhecer objetos. Em 2012 o seu grau de fiabilidade era de 82%, em 2015 atingiram 96%. Uma equipa da Universidade de Ontário operando estas redes. O grau da fiabilidade humana é 95%. Portanto, isto vai acontecer. Só que os carros autónomos depois não têm consciência. Se virem uma criança ou um saco de lixo na estrada, são capazes de atropelar a criança. E, portanto, a cisão entre a inteligência e a consciência é um dos problemas que se vai colocar. O outro que se discute muito é se o ser humano vai ser supérfluo ou não. Eu acredito que todas as revoluções, começamos sempre a discutir os empregos que vão ser destruídos e acabamos por constatar os muitos outros empregos que vão ser criados. Mas, a meu ver, nós não podemos ter medo do futuro. Há aqui todo um conjunto de sinais. Poderia também falar-vos das cidades para terminar. Eu acho que as cidades é nelas que se vai jogar todo o destino destas grandes transformações. As cidades ocupam 2% da superfície do planeta, mas nelas vive mais de 50% da população, consomem 75% da energia, emitem 80% de dióxido de carbono. As cidades foram, quanto a mim, a maior invenção do homem. No fundo foi das ruas de Florença que saiu o Renascimento, das ruas de Birmingham que saiu a Revolução Industrial, hoje é das ruas de Tóquio, de Bangalore, de Londres, de outras cidades que vão sair de Nova Iorque, ideias novas para formatar o futuro. Mas é fundamental mudar a maneira como as cidades são geridas, os modelos energéticos, os modelos de transporte, e é absolutamente crucial em todo esse processo ter uma relação saudável com o futuro. Eu penso que o pior que nós podemos fazer é ter medo do futuro. Temos que construir uma relação positiva com o futuro, porque, como dizia o poeta português Ernesto Cal Brandão, o futuro é o lugar onde vamos passar o resto das nossas vidas. Obrigado.